O mundo à beira de um novo conflito? Quando o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de um país responde diretamente ao presidente dos Estados Unidos com avisos sobre consequências históricas, isso não é diplomacia, é linha vermelha sendo desenhada publicamente. General Abdolrahim Mousavi acabou de fazer exatamente isso, criticando Trump por manter retórica de guerra enquanto alegadamente busca negociações. E aqui está o que torna essa declaração perigosa. Não é blefe vazio. O Irã tem capacidade real de transformar o Oriente Médio em inferno. Não pode vencer guerra convencional contra Estados Unidos, mas pode causar devastação regional que custaria trilhões aos americanos e destruiria aliados no processo. A questão não é se ambos querem guerra. Nenhum quer. A questão é se conseguem evitá-la quando tensão está tão alta que incidente acidental pode escalar incontrolavelmente. General Mousavi fez declaração que carrega múltiplas camadas estratégicas. Disse que ameaças militares feitas por líder que representa superpotência são imprudentes e incompatíveis com postura esperada de chefe de Estado. Essa formulação faz três coisas simultaneamente. Critica Trump sem atacar Estados Unidos diretamente, permite margem diplomática futura com próxima administração americana. Posiciona Irã como ator responsável, inverte narrativa ocidental que apresenta Teherã como agressor irracional. Sinaliza limite vermelho. Consequências históricas é aviso de que Irã responderá com tudo o que tem, independentemente de custo. Mousavi também questionou como Washington pode falar em negociações enquanto mantém retórica de guerra. Do ponto de vista iraniano, não existe negociação real quando outra parte mantém pistola na cabeça durante conversa. E essa contradição expõe fraqueza fundamental na estratégia de Trump. Pressão máxima sem guerra. Mas até quando isso é sustentável? A resposta de Mousavi reflete doutrina estratégica iraniana desenvolvida ao longo de 4 décadas. Guerra assimétrica, que torna a vitória americana tão cara que Washington desiste. As armas do Irã. Grupos proxy. Hezbollah no Líbano, Houthis no Iêmen, milícias xiitas no Iraque. Se Estados Unidos atacam o Irã, esses proxies atacam simultaneamente alvos americanos e israelenses através de todo o Oriente Médio. Mísseis balísticos. Milhares de mísseis de curto e médio alcance que podem atingir Israel, Arábia Saudita e bases americanas. Defesas antimísseis podem interceptar alguns, mas saturação garante que muitos passam. Estreito de Hormuz. Irã pode fechar passagem por onde transita 20% do petróleo global através de minas e mísseis antinavio. Fechamento temporário causaria choque nos mercados energéticos globais. Ataques cibernéticos e terrorismo. Capacidades para desabilitar infraestrutura crítica e autorizar ataques terroristas contra alvos ocidentais globalmente. Estados Unidos podem destruir Irã militarmente, mas não sem custos devastadores. Israel seria atingido por milhares de mísseis. A Arábia Saudita veria campos de petróleo destruídos. Preço do petróleo dispararia. E mesmo após vitória, Estados Unidos enfrentariam insurgência prolongada em país de 88 milhões. Então, quando Mousavi fala em consequências históricas, está descrevendo o cenário que analistas militares americanos conhecem e que torna ataque preventivo estrategicamente questionável. Do lado americano, retórica dura é componente de estratégia de pressão máxima que busca mudança iraniana sem pagar o custo de guerra. Os pilares da pressão. Sanções devastadoras contra setor energético e sistema bancário colapsaram exportações de petróleo iranianas em 50%, causaram inflação de 40% mais e recessão profunda. Isolamento diplomático. Pressão sobre aliados para cortarem relações com Teherã, ameaça de sanções secundárias contra empresas que fazem negócios com Irã, presença militar regional, dezenas de milhares de tropas e porta-aviões no Golfo como dissuasão e capacidade de ataque rápido, apoio a adversários do Irã,
armas e inteligência para Israel e Arábia Saudita, que pressionam Teherã através de confrontos proxy. Sabotagem coberta. Vírus Stuxnet, assassinatos de cientistas nucleares, bombardeios de instalações. O problema: 4 décadas de pressão não derrubaram República Islâmica. Sanções causam sofrimento, mas regime é resiliente, e pressão excessiva pode forçar Irã a escalar. Se economia colapsa de qualquer forma, que incentivo existe para evitar confronto? Além disso, China e Rússia não cumprem sanções, continuam comprando petróleo iraniano e fornecendo tecnologia. Isso dá ao Irã válvula de escape que impede o colapso total. Historicamente, confrontos verbais intensos raramente culminaram em guerra aberta. 2003, 2012, 2019 e 2020. Retórica foi extrema, mas conflito foi evitado porque ambos os lados calcularam que custos superavam benefícios. Por que dissuasão geralmente funciona? Estados Unidos não querem custo trilionário, baixas militares e choque econômico de outra guerra no Oriente Médio. Irã não quer destruição de infraestrutura, risco de regime ser derrubado e sofrimento massivo. Retórica dura serve função. Permite demonstração de força para audiências domésticas sem pagar custo de conflito real. Mas riscos são reais. Incidente acidental. Embarcação iraniana se aproxima demais de navio americano. Escalada acontece antes que líderes possam intervir. Ataque proxy mal calibrado. Hezbollah ataca Israel mais brutalmente que Irã pretendia. Retaliação direta israelense contra Irã inicia a espiral. Pressão doméstica. Após incidente com mortes, pressão pública força líderes a escalar mesmo que estrategicamente não queiram. Terceira parte provoca. Israel ou Arábia Saudita criam incidente falso para arrastar Estados Unidos para a guerra contra Irã. Se dissuasão falhar, consequências serão catastróficas globalmente. Mercados de energia. Fechamento do Estreito de Hormuz cortaria 20% do fornecimento global de petróleo. Preço dispararia para 150 a 200 dólares por barril. Inflação global massiva, recessão em economias dependentes de energia importada. Instabilidade regional. Israel atingido por milhares de mísseis do Hezbollah e Irã. Resposta nuclear israelense não pode ser descartada. Campos de petróleo sauditas atacados, Iraque em guerra civil, Líbano arrasado e Iêmen ainda mais devastado. Reações de grandes potências. China, dependente de petróleo do Golfo, pode enviar marinha criando risco de confronto com forças americanas. Rússia apoiaria Irã e poderia criar crises simultâneas em outras regiões. Europa pressionaria por cessar fogo, mas enfrentaria crise de refugiados. Terrorismo global. Irã pode autorizar ataques contra alvos ocidentais mundialmente, embaixadas, bases militares, instalações comerciais. Quando o general iraniano avisa presidente americano sobre consequências históricas, não está fazendo ameaça vazia, está descrevendo realidade que ambos conhecem. Guerra seria desastre para todos. Mas conhecimento mútuo de custos não garante paz. História está repleta de guerras que ninguém queria, mas que aconteceram por erro de cálculo ou simples azar. Primeira Guerra Mundial começou porque diplomatas acreditaram que mobilizar exércitos era blefe e descobriram tarde demais que blefe se tornou realidade. A Declaração de Mossavi é parte de dança de dissuasão que funcionou por 4 décadas. Mas cada ciclo aumenta a probabilidade de que, eventualmente, erro será cometido. Comandante americano interpretará movimento iraniano como hostil. Proxy atacará alvo mais duramente que Teherã pretendia. E, subitamente, retórica se torna realidade. Não estamos necessariamente à beira de guerra, mas estamos mais perto que deveríamos estar. E a diferença entre dissuasão bem-sucedida e desastre pode ser tão pequena quanto decisão tomada em segundos por comandante no Golfo Pérsico. O mundo não está assistindo prelúdio inevitável de conflito. Está assistindo jogo perigoso, onde ambos acreditam que podem gerenciar riscos.
enquanto história sugere que, eventualmente, alguém sempre calcula errado. E quando isso acontece com mísseis apontados e frotas a minutos de distância, margem de erro desaparece completamente.